Prezados irmãos, voltando para pontuar, para uma introdução, uma preliminar que se faz necessário para que possamos entrar diretamente nas matérias. Eu estava pensando em falarmos inicialmente sobre a Santíssima Trindade. Olha, eu estava aqui meditando no Senhor, é um assunto muito rico e certamente Deus vai nos esclarecer coisas tremendas, é fato. Mas vamos a esse momento é, introdutório. Primeiramente falando da Bíblia, sempre assim, basicamente, né? A Bíblia, ela será sempre a nossa principal ferramenta de trabalho e mais ainda a nossa mais importante fonte de consulta, né? Considerando que a Bíblia, ela é a revelação de Deus à humanidade. O seu autor é o Eterno. O intérprete é o Espírito Santo. Já o Senhor Jesus Cristo é o tema central, é o assunto principal da Bíblia. É fato. É todas as vezes que o servo temente clamar, naturalmente, ele falará com Deus de forma direta, objetiva e sem intermédio mecânico ou artificial. Quando oramos ao Pai, assim procedemos naturalmente em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a verdade basilar da fé cristã. E a Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus o Pai e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Primeira missiva de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. O Eterno, ao falar com o homem, ao ele se revelar ao homem, em função naturalmente da sua conveniência, o Eterno, ele usa dos meios, dos recursos para esse fim que ele achar necessário. O mais importante, o mais viável naquele momento, o mais cabido, conveniente a ele. Sendo que a Bíblia, por ser a expressão da palavra de Deus, é a forma, é o instrumento mais objetivo que ele utiliza naturalmente para se comunicar com a humanidade. Logo, irmãos, a Bíblia, ela sempre será, né, Deus falando diretamente ao homem, em favor, em benefício do homem, pelo homem, com o homem, conduzindo o próprio homem, usando o próprio homem, contudo, sempre Deus falando pelas sagradas escrituras. Naturalmente fechado é um livro, ela aberta e consultada, com reverência, com temor, né? Com apreciação, com meditação, é Deus falando ao homem. Daí a importância de todos nós estarmos atentos ao que Deus quer falar e não necessariamente o que eu deseja ouvir. A Bíblia, a inerrância tremenda, profunda palavra de Deus, considerando que tudo Deus faz com a sua palavra. Então a Bíblia revela naturalmente tudo a todos, responde a tudo a todos e naturalmente a ela mesma. A Bíblia tem propostas, respostas e garantias para a humanidade e para o homem. Para tanto, naturalmente, o homem ele precisa procurar ter vínculo, ter aproximação, ter intimidade, ter temor com o seu autor. Como? De que forma? Ora, a Bíblia responde. A Bíblia traz o azimute, traz a reta
para que o homem se aproxime dele mediante a palavra, diariamente. Deuteronômio, capítulo 17, verso de número 19 em diante, né? O Eterno orienta o povo a meditar diariamente, diuturnamente, sempre na palavra do Senhor, né? E como se não bastasse, o próprio Deus tem interesse de revelando e discernindo ao homem mediante a sua palavra, para que o homem caminhe, né? E para tanto, o Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, ele se coloca à nossa disposição, mas nós temos que buscar, nós temos que clamar a Deus. Espírito Santo, nós vamos agora meditar na sua palavra. Me orienta, me confirma, me dá o discernimento, me dá a revelação, o discernimento. Usa o teu servo. Então, o Espírito Santo, ele é o maior interessado. De quê? De nos revelar a sua palavra. João capítulo 14, verso de número 26, diz que o Espírito Santo vos ensinará tudo em nome de Jesus, o Senhor, o Cristo. E diz mais, verifiquem lá e confirme, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deus fala ao homem pela sua palavra, e a palavra diz que o Espírito Santo, note bem, nos fará lembrar e não adivinhar. Eu vou lembrar de algo que eu estudei, perquiri, guardei no meu coração. Esqueci ou não estou atento naquele momento, ele vai nos fazer lembrar. De quê? De tudo. Quando Deus coloca Adão, primeiro homem, a primeira mulher, lá no Jardim do Éden, diz o termo sagrado que Deus ia visitar o homem todo cair da tarde. Claro, óbvio, que era esse cair da tarde, era a tarde da atemporalidade divina, ok? Não vamos entrar nesse mérito aqui. Então Deus ia lá visitar o homem. Para quê? Para ensinar o homem, para revelar o homem, discernir a sua palavra ao homem. Até que o homem caiu, também não vamos entrar nesse mérito aqui, porque é outra matéria. Mas interessante é que Deus ia, até que o homem pecou, perdeu o alvo, e agora o homem tem que ir a Deus para receber a sua revelação. E agora aqui no João 14, 26, a mesma palavra do Eterno, diz que ele nos ensinará e nos fará lembrar. Mas também no livro de João, no seu capítulo 16, verso de número 12, que palavra tremenda. Notemos, depois pesquisem lá, diz a palavra. Ainda o próprio Cristo falando, a própria palavra, o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Mestre falando aos discípulos, consequentemente a todos nós, a igreja, a Santa Igreja, falando a mim, ao meu amado irmão. Diz, ainda tenho muito a vos dizer. Aí tem uma vírgula lá. E diz lá, mas vós não podeis suportar agora. O que nós vamos entender? Baseado no Instituto Teológico, que vamos tratar daqui a 2 minutinhos que vem à cabeça. O que nós podemos entender? Que tudo que Deus planejou a falar com a humanidade a partir de Adão, e Adão quebrou aquela aliança, né? E Deus refez essa aliança. Deus não conserta a aliança, eu entendo. Deus dá uma aliança nova, a nova aliança em Cristo. Então, em Cristo, mantém-se a vontade, o desígnio de Deus de nos revelar tudo. Mas agora, nesse exato momento, em função de quê? Das limitações de todos nós, a partir de mim. Da limitação, o homem não pode suportar agora. Mas vai acontecer um momento em que o nosso Deus em Cristo há de nos revelar tudo o que Deus, o Eterno, planejou para nos
esclarecer, nos lembrar, nos fazer entender. E o que Deus tem reservado para nos esclarecer, para nos ensinar? A Bíblia responde, esclarece. E o que tão cristalino, tão puro, tão santo Deus reservou para os santos, para os salvos? Ora, exatamente as riquezas, os mistérios do porvir, exatamente o que o olho não alcançou, o ouvido não suporta, o intelecto do homem não alcança, mas Deus reservou. Agora você imagina, dando prática, todos nós contemplando o que de mais belo, inédito, puro, tremendo, poderoso, Deus, pela sua grandeza, reservou para nós. Imagine, ou imaginemos, andando nas ruas de ouro e cristal. Olha, vendo o Senhor face a face, o nosso bom mestre, sentindo a glória, a presença continuada, eternal do eterno. É o que Deus preparou para nós. Nesse momento, nós não suportamos. Mas um dia, em breve, e a Bíblia diz que inicialmente é um mistério, havemos de estar com Ele para todo o sempre, lá no porvir, gozando das benéficias, das delícias que Ele preparou para todos nós. Abre aspas. Todos nós, quem? Não estou fugindo do assunto, não, que eu não vou estender muito aqui, não. O assunto já está na cabeça, vai ser, está no coração, vai ser Santíssima Trindade. O que Deus planejou para nós? As delícias do porvir. Imagine, todos nós estarmos no porvir, contemplando o Senhor face a face, a um palmo do olhar dele, do Mestre. Imagine, contemplando Abraão, Isaac, Jacó, Davi, tanto aqueles que partiram para o Senhor. Essa prerrogativa, esse direito, confere aos santos, ou seja, não é para qualquer homem, não é para todos, é para muitos. É para quem aceitar o Senhor Jesus Cristo, confessar o seu nome e buscar ser fiel. Aí você pode definir, anote aí para confirmar, tudo isso, irmão Bereano, vai conferir, tá? Vamos definir salvação? Salvação é garantida ao homem que aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa o seu nome, busca ser fiel. Tem que ser fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então é uma definição bem básica de salvação. E a definição de coroa de justiça? Note bem, a coroa é bem específica, né? É de justiça. Por quê? Vamos tratar no outro fórum, se assim permitir o Eterno. Mas a coroa é garantida ao homem, note bem, coroa de justiça, garantida ao crente, ao fiel, que aceita o Senhor Jesus Cristo, confessa o seu nome, busca ser fiel e faz obras em prol do reino do Senhor. Sobre galardão também, coroa de justiça, falaremos em outras citações. Isto posto, é o que Deus preparou para todos nós. O que Deus tem preparado para todos nós. Portanto, vale a pena ser fiel. Vamos dar continuidade, mas apenas um adendo aqui. Até que Cristo venha buscar a sua igreja, e será um advento de forma iminente, pode ser agora. Caso ele me leve primeiro, até que ele venha buscar a igreja. Caso ele venha primeiro, né? Caso ele me leve primeiro, ou caso Deus em Cristo leve o amado primeiro, cada irmão vai primeiro, me aguarde lá. Pode ficar me aguardando lá, que já vou estar chegando. Agora, caso eu vá primeiro, eu vou estar aguardando cada um dos irmãos que nesse momento, estão me olhando, me ouvindo e me assistindo. Sobretudo glorificando ao Senhor. Até que Cristo venha buscar a sua igreja, não vamos tratar disso também aqui, não. Então, uma das maneiras agora voltando especificamente ao foco,
Uma das formas também de examinar a palavra é com oração, né? Meditação e oração aos Efésios, capítulo 16. Vamos lá. É isso mesmo, Senhor. Aliás, missiva de Paulo aos Efésios, está aqui. Capítulo 1. Não, perdão. Não, isso mesmo. Aos Efésios 1,16, que devemos sempre buscar em oração a palavra, né? Eu estava confundindo aqui. Agora, ainda, também de muita importância, devemos ir à palavra com meditação, ou seja, com prioridade. Eu não tenho que ir na Bíblia, na palavra, somente para ler, mas para lendo, meditando, começando a entender o que Deus está falando. Deus quer falar algo. O que Ele está falando para mim ou para alguém através de mim, né? Com o coração quebrantado, devemos adentrar na palavra em meditação, com o coração quebrantado, contrito, arrependido. Salmos 51, verso de número 17. Coração quebrantado, Senhor. A exemplo de Davi. Davi errava, vacilava e tal, mas imediatamente, Senhor, tu sabe, não afaste de mim o teu espírito. Senhor, me perdoe as minhas limitações, meus pecados, iniquidade, perdoe, Senhor. Me aceites, Senhor, coração quebrantado, contrito. E ele se colocava por temor a não refazer o seu erro, né? Portanto, se faz necessário, e é fato, todos nós, ao entrarmos na palavra, estarmos condicionado, solícito a quê? A visita, o atuar, melhor dizendo, do Espírito Santo para efeito da revelação que vamos receber, mas também do discernimento consequente. E, para tanto, né, se faz necessário observar alguns fatores. É fato. Considerando que o que eu estou trazendo por prévia vai seguir sempre a nossa trajetória, não desse momento, mas de vida. Ok? Sempre. Nós temos que ir na Bíblia, entendendo que é Deus falando, que é a palavra de Deus. Temos em coração quebrantado, em oração, em adoração, em fervor, em tremor e temor ao Senhor, porque Deus vai estar falando, né? E como eu disse, nós temos que observar naturalmente alguns fatores esses que estão expressos ali. E nós temos que estar abertos a esses fatores. No momento devocional, de meditação na tremenda, poderosa palavra, o servo, o temente, ele deverá inicialmente se esvaziar das suas convicções, das suas tendências, das suas limitações, dos seus pré-conceitos. O conceito ali é da palavra. O que eu entendo fica lá fora. Eu vou entrar liberado, porque Deus vai falar comigo, vai prevalecer a palavra. Procure entrar no átrio da palavra, no centro da palavra, né? no foco da palavra, de forma vazia de si mesmo. Já quando ao sair, assim o faça, cheio de Deus. Procure sair da meditação da palavra cheio do Espírito Santo de Deus, da sua graça, da revelação, do discernimento. E nós temos esse exemplo lá em Êxodo. Confira lá, por favor. Êxodo 34, 19, na sua sequência, em diante. Da maneira que nós precisamos entrar no átrio, ou seja, no íntimo da fala de Deus. Naquela citação lá, Moisés está descendo do centro da vontade de Deus
Moisés está descendo dos átrios de Deus, da presença de Deus. E ao descer do átrio, do monte, diz a palavra, Êxodo 34, 19 em diante, diz a palavra que o rosto de Moisés reluzia, resplandecia. Assim tem que ser o nosso rosto espiritual, a nossa vida. Eu estou saindo da fala de Deus, da presença de Deus, no sentido de Ele me visitou, Ele está atuando na minha vida para me dar a revelação, o ensinamento, o discernimento. Eu estou cheio de Deus. Então vamos nos manter cheios de Deus. De maneira tal que, quando o homem cheio de Deus, ainda que passe por longe, sempre vai ter alguém falando ali, ó, ali vai um homem cheio de Deus. Ali vai um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Né? O homem precisa aceitar a palavra do Deus eterno, da maneira que ele se expressa. Que eu seja, que sejamos homens cujo o rosto espiritual, a nossa vida, tenha exatamente a marca da permanência de Cristo. Isso se dá pela palavra. Está vendo como que é importante estarmos na palavra, com a palavra, pela palavra? Então o homem precisa sim aceitar na palavra o que exatamente Deus quer falar. E não especificamente ou exatamente o que eu deseja ouvir. Quando Deus fala, ainda que corrigindo, ainda que sendo duro, tem o bálsamo, tem o refrigério, tem ali o conforto, o consolo eficaz. Porque é a voz de Deus. Agora, quando o homem, certas citações, em certas homilias, né, que nem sempre é oriunda do Espírito Santo de Deus, só visa amaciar o ego, tantas mensagens motivacionais, né? Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é verdade? Agora, para naturalmente compreendermos melhor a Bíblia, isso é de muita importância atentarmos também, se faz importante observar alguns fatores. Agora, esses elementos que vem aqui à mente, vou passar, vai nos acompanhar vai acompanhar o amado irmão em toda a trajetória. Esses fatores técnicos, didáticos, pedagógicos, etc. E por aí se vai, né? Por exemplo, vamos tratar de alguns e à frente estaremos, aprove o Eterno, apresentarmos outros, ou no momento da didática, né, a gente vai apresentando. Né? Então tem a exegese. Que argumento é esse? Que instituto é esse? Recurso. A exegese é um termo do original grego que sugere, indica, extrair. Logo, a exegese é quando se vai ao texto buscando extrair do texto com, note bem, fidelidade o que no texto está. Então eu vou no texto, eu não vou colocar palavra nem tirar. Vou observar, analisar, meditar com fidelidade o que está no texto. Porque o que Deus está falando é o que está na palavra, é o que está no texto. Jamais deverá o meu amado irmão importar, ou seja, levar para o texto. Não tem que colocar dentro do texto, importar, né? Levar mensagens ou colocar termos no texto sagrado. O texto já é completo. Não coloque palavra na boca do autor, naturalmente considerando que aquele que fala no texto bíblico é o autor. Ou seja, é o próprio Adonai, o Senhor da palavra. De contrapartida, devemos sim, note bem,
é exportar do texto bíblico com fidelidade, ou seja, tirar do texto bíblico com fidelidade o que nele está contido. A inerrância é a tremenda, poderosa palavra de Deus, que fala diretamente ao homem. Essa dinâmica deverá ser acompanhada naturalmente, né? E é fato de vários fatores que trataremos em outros fóruns, ou em outro fórum, como, por exemplo, o autor, o idioma, a situação política, social, espiritual, cultural do povo ou a quem foi direcionado aquele termo, para que possamos entender melhor, ok? Então, é de muita importância. Vai no texto e medita no texto. O que está específico no texto. Não tira nada, não acrescenta nada. Ai daquele que acrescentar um tio na palavra santa. Ai daquele. Aliás, foi até bom. Eu vou ler um termo aqui, um texto bíblico, Romanos 8. Vamos ver se é isso mesmo. 8:1. Eu estou aqui, mas estou pensando, e assim tem que ver se está lá mesmo. Estou vendo outro texto aqui, 2:1. É isso mesmo. Romanos 8:1. Note bem que está escrito. Aí cada um vai tirar suas conclusões, mas meditem. Romanos 8:1 diz, confira lá depois, tá? Portanto, vírgula, agora, vírgula, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, vírgula, mas segundo o Espírito, vírgula. Por que eu estou meditando, estou comendo da palavra aqui? Porque está escrito aqui. Não tem condenação. Até essa mensagem, nós vamos tratar disso lá na frente. E vai ser lindo, e Jeová vai falar conosco lá, de uma maneira tremenda. Não tem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok. Vocês entenderam o lado B? Complementa a palavra em si, ela se completa, se complementa. A palavra do Eterno, ela se conjuga de Gênesis, Apocalipse, o que dirá no versículo. Isso é a minha versão bem antiga, gosto tanto dessa Bíblia, amados, velhinha não antiga, sou apaixonado por ela, inclusive hoje já vi para colocar uma capinha nela, né? Amém. Agora você vê uma versão nova aí, que tirou a parte B do verso. Onde está a proposta do Eterno? Foi autorizado, avalizado pelo Espírito Santo. Agora pode tirar metade da minha palavra aí. É muito perigoso, irmãos. Isso, o homem tem que ter temor e tremor. Alegando o quê? Os originais não amparam essa mudança. Vê aí uma noção aí, uma das mais recentes aí, a nova, não quero fazer propaganda. E isso é literal, não só daqui, mas também de outros versículos também. Então nós precisamos ter cautela, cuidado, né? Muito cuidado esses incrédulos. É preocupante, né? Pois bem, para terminar, já falei do 8:1 que veio à cabeça, terminando o fator da exegese, vamos entrar na hermenêutica, e dados 30 minutos já vamos terminar, para entrarmos daqui a pouco, bem próximo aí, exatamente na ministração. Olha a importância da exegese, a importância em que o exegeta é aquele homem de Deus, a mulher de Deus, né, que vai naturalmente praticar, exercer a exegese, ou seja, fielmente ao texto. Verifique lá, no livro de Mateus, capítulo de número 20, verso de número 30, diz, aquela passagem, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, todo mundo sabe, né? Diz, em Mateus 20, 30, 2 cegos assentados à beira do caminho. Note bem, olha o tema para pregação aí, irmãos. Cristo é o caminho, verdade e vida. Cristo está passando no caminho. Tinha 2 cegos, moribundos, mendigos, sem identidade social. Estavam sentados à beira do caminho. Olha o tema. A beira do caminho não é o teu lugar.
o teu lugar é no caminho. Cristo é o caminho. Né? Mas vamos lá. Então diz o texto que 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. Né? Quando um gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Né? Eu, tu, ele, nós, voz, primeira pessoa do plural. Então tinha ali mais pessoas. Isso em Mateus. Né? Agora, quando você vai para Marcos e Lucas, eles dizem que tinha, quer dizer, eles escreveram, quem diz é o Espírito Santo, que tinha um cego. Um cego estava lá no caminho e um cego gritou. Olha a importância da exegese. Para quê? Para que Deus continue falando no nosso coração. Aí cabe uma pergunta. Quantos cegos, afinal de contas, tinham na beira do caminho? Na beira do caminho, buscando o caminho que era Cristo. Quantos cegos? A Bíblia dá a resposta. A exegese, quando formos ao texto, temos que atentar à datação do livro, quem escreveu, situação diferente. Quando, na verdade, um autor escreve, indiferente ao outro, a essência é a mesma, a fidelidade é a mesma, a palavra é a mesma. Essa situação de um ou dois, né, se dá em função da datação. Mateus, por exemplo, foi cerca de 60 anos depois de Cristo, do Senhor Jesus Cristo é escrita. Né? Marcos, de 55 a 65 anos depois de Cristo, que foi escrito. Né? O livro não foi no momento. E Lucas, 60, 63 anos depois de Cristo. Então, eles pegavam aquele, até por experiência mesmo, estavam acompanhando os discípulos, alguns deles, eles pegavam aquela experiência e escreveram lá na frente. Então, por uma questão, não é deslize, não é gafe, não é erro, né? É em função dessa análise que se dá, em função de quê? Dessa apreciação do exegeta, da exegese. Como foi escrito? Que idioma? Que situação? Eu tinha escrito ali, eu tinha um papel rascunho para escrever, não escrevi bem depois. Como estava a situação política? Eu tinha tempo, condição de escrever ali? Não exatamente. Tem muitos pontos da Bíblia que apresentam isso daí, alguns, né? Apresentam esse tipo de coisa que temos que apreciar para podermos avaliar, né? Entendermos melhor. Mas isso não mexe com a essência da palavra de forma alguma. Agora, se me perguntar, irmão Samuel, quantos cegos tinha lá? Ora, não vamos entrar nesse mérito também, mas quem ficava fora da cidade? Os cancerosos, os lunáticos, os cegos, uma questão de cultura naquele momento. Hoje não tem mais isso, né? Na Santa Terra Santa. Os problemas de pele, cancerosos, né? E por aí se vai. Então, se perguntado for a mim, eu respondo. Ora, eu entendo que todos os que lá estavam, ou seja, os cegos, os moribundos, os cancerosos, todos aqueles que clamaram ao Senhor, igual aquele cego, foram curados em nome de Jesus, saíram da beira do caminho, entraram no caminho e adentraram a cidade santa, salvo, curado, liberto e transformado. É a minha fé. Okay? Então, terminamos aqui a prévia da exegese e vamos entrar bem rapidamente para terminar mesmo na hermenêutica. Bom, para efeito da leitura bíblica, como que entra a importância da hermenêutica? Quem é esse cidadão aí, essa cidadã, né? A hermenêutica? Bom, trata-se da fiel interpretação do texto. Enquanto a exegese é quando vai ao texto e retira do texto com fidelidade, a hermenêutica é a interpretação, a arte de interpretar. Ok? Então, ela se faz de muita importância. Verifique lá, 2 de Pedro 1, 19 a 21, que enquanto, minha interpretação, tá? Meu grifo. Enquanto na exegese das escrituras sagradas temos a genuína essência, palavra de Deus,
Daí, na exegese, temos que ir lá com fidelidade. Agora aqui, na hermenêutica, temos o quê? A voz do profeta expressando a verdade do texto, vírgula, ou não. Vai depender de mim. Olha a importância da hermenêutica, do homem de Deus que vai interpretar no Senhor. Então, tanto se faz presente a exegese quanto a interpretação. É de muita importância. Eu vou extrair do texto que Deus falou. Ah, Deus falou comigo. Agora eu vou interpretar da maneira que me convém. Deus vai cobrar de mim. Ele poderá cobrar de mim ou de qualquer pessoa. Então, a interpretação é quando nós vamos no texto. Antes que é de 2 de Pedro, verifica lá. Capítulo 1, verso de número 19 a 21. Né? Enquanto Deus falando está lá na fidelidade do texto, na hermenêutica é exatamente o que eu vou interpretar para repassar. Então, isso é verdade? É acertativo? É acertativo. Seria, no caso, ou não, se o homem não interpretar de maneira fiel. Por isso que tem o homem fiel tem que trabalhar com fidelidade sempre. E homilia vem do homileta, né, que quer dizer discurso, pregação, ministração, é o que eu estou fazendo aqui, o que o amado faz lá na sua congregação, é lá na sua sinagoga, enfim, é o que o amado faz quando ministra uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, de condução, pregação, e por aí você vai. É o discurso, ok? Homilia, enfim. Então, eu creio que avancei um pouquinho ali, 36 minutos, e fica aqui essa palavra finalizadora, né, que o Eterno nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. O Eterno seja, irmãos, reconhecido e exaltado, hoje e na eternidade. Em breve, o próximo bloco, que será ou deverá ser a Santíssima Trindade. O Eterno nos conduza.